O George é apenas um porquinho que gosta de se divertir e parece amar sua família. Mas e se a gente te contar que, na verdade, nenhum personagem de Peppa Pig gosta do George? Chorão. A verdade é que existem alguns motivos que nos levam a acreditar que George é detestado. E um deles é o fato dele ser um completo chorão. Sim, estamos falando de uma criancinha muito nova. E é normal que alguém dessa idade chore bastante. Mas a verdade é que o George sempre chora por nada. George já chorou porque ficou sujo de lama, porque não conseguiu alcançar uma bola, porque tomou um susto, porque comeu vegetais. Enfim, esse garotinho exagera o tempo todo e sempre entra em desespero quando as coisas não estão acontecendo do jeito que ele deseja. Como se o mundo fosse obrigado a agradá-lo o tempo todo. Por esse motivo, alguns fãs não gostam do George. Se tem gente que não gosta dele, mesmo só vendo-o pela televisão, imagina quem precisa conviver com o George. A Peppa detesta muito barulho, e a Ivy também deve ficar incomodada com isso por ser muito nova. Já os pais dele, bem, nenhum pai ou mãe gosta de escutar barulho de choro. Se você acha que estamos apenas exagerando, saiba que, até o final deste vídeo, iremos te convencer de que ninguém gosta do George Pig. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Vídeos incrível! Dinossauros. A característica mais famosa do irmão mais novo da Peppa é que ele é completamente obcecado por dinossauros. Além de andar o tempo todo com um brinquedo chamado Senhor Dinossauro, muitas vezes ele só responde as coisas dizendo dinossauro, mesmo que essa resposta não faça o menor sentido em certas situações. O porquinho está começando a falar cada vez melhor, mas sua obsessão por esses animais pré-históricos continua exatamente a mesma, e temos certeza de que isso incomoda as pessoas ao redor dele. A Peppa já demonstrou mais de uma vez não gostar desse vício em dinossauros. No aniversário do George, ela fica desapontada ao descobrir que a festa seria na sala de dinossauros do museu. Apesar de o George ter adorado essa surpresa, a porquinha pode ser a única que não esconde seu desgosto por esses animais, mas isso é apenas porque ela sempre diz o que pensa. Muitos outros também devem odiar dinossauros, mas não falam isso para evitar que o George comece a chorar, como ele sempre faz quando é confrontado. Odiado pela Peppa. Se tem alguém que odeia o George na série, esse alguém é a Peppa. Afinal, há vários episódios em que ela demonstra sentir ódio dele ou até mesmo chega a maltratá-lo de forma meio gratuita. Tipo no episódio em que a porquinha decide expulsá-lo da casa da árvore que vovô Pig construiu para os dois. Neste episódio, a Peppa estava brincando na casa da árvore junto de suas amigas. O George e o Richard também estavam na casa, comportados e quietinhos. Mesmo assim, a Peppa achou necessário expulsar o seu irmão mais novo e o melhor amigo dele da casinha. Isso é algo que apenas alguém que odeia o próprio irmão teria coragem de fazer. O pior, nenhuma das outras garotas com quem a Peppa estava brincando se importa com a expulsão injusta dos dois, o que quer dizer que elas também não gostam do George. Será que as meninas ficam falando mal dele pelas costas? Mimado. É até fácil acreditar que a Peppa não gosta muito do George, mas todo mundo pensa que, ao menos, a mamãe e o papai Pig o adoram, até porque muitos até enxergam o porquinho como alguém que é mimado pelos próprios pais. Ele sempre recebe os melhores presentes. Além disso, seu aniversário no museu, que contou com a presença de um dinossauro robô, foi muito melhor do que o aniversário da Peppa, que só teve um show de mágica feito pelo próprio papai Pig. O que poucos percebem é que o fato de o George ser tão mimado não indica que seus pais o amam, e sim que não gostam dele. É muito comum que pais deem vários brinquedos legais ao seu filho para compensar por não conseguirem demonstrar amor de verdade. E esse talvez seja o caso do irmãozinho da Peppa. Abandonado. A pior parte de o George ser tão odiado é que ele, aos poucos, está perdendo uma das poucas coisas em que tinha vantagem: ser o centro das atenções na família. Antes, os seus pais ao menos tentavam agradá-lo com brinquedos, mas agora que a sua irmãzinha Ivy nasceu, as coisas mudaram. George não é mais o caçula e, portanto,
entanto, não precisa mais ser mimado para ter a falta de amor recompensada. Sabe o que vai restar para ele? Nada. Não vai restar nada. Essa é a triste realidade que o porquinho está começando a enfrentar, mesmo sem perceber. Mas e você? Gosta do irmão da Peppa ou não? Comente aqui embaixo, #AmoGeorge ou OdeioGeorge, para que a gente fique sabendo. Desobediente. George chorar muito e ser obcecado por dinossauros são coisas que não agradam papai e mamãe Pig, mas esses estão longe de serem os únicos motivos pelos quais nem eles gostam do próprio filho. A principal causa do ódio deles é a desobediência do George. Ele raramente obedece aos seus pais, e vemos um pouco disso em vários episódios. Em um deles, George derramou comida no chão e está brincando com ela de uma forma totalmente desrespeitosa. A mamãe Pig disse que George não pode fazer aquilo, mas isso não o impediu de continuar brincando com seu cereal em vez de comê-lo. Mamãe Pig não demonstrou raiva nesse momento, mas não somos capazes de ler seus pensamentos. E se ela estiver furiosa por dentro e se segurar para não acabar assustando seus filhos? Sorte a do George que os pais dele preferem educar seus filhos com paciência. Odiado pela Suzy. Até mesmo as pessoas de fora da família Pig não têm as melhores opiniões sobre George, principalmente a Suzy. A ovelha visita tanto a Peppa que quase dá para considerá-la como parte da família. Então ela sabe bem como o George pode ser chatinho de vez em quando. Sem contar que, sendo a melhor amiga da Peppa, ela deve passar boas horas escutando reclamações da porquinha sobre o garoto. Podemos perceber bem o ódio que Suzy sente no episódio em que George e Richard estão fazendo bagunça no quarto enquanto Peppa e Suzy querem brincar de forma mais tranquila. Tanto ela quanto a porquinha parecem estar com vontade de colocar o George e o Richard dentro de uma catapulta para lançá-los o mais longe possível. Será que podemos mesmo culpar a ovelha por não ter as melhores opiniões sobre o irmão da Peppa? Odiado pelo Richard. Ok. O George está com a reputação manchada, mas ao menos ele tem um melhor amigo que gosta dele, né? Bem, na verdade, é possível que até o Richard Coelho não goste do próprio amigo. Os dois estão sempre juntos e brincando, o que dá a entender que eles gostam um do outro. Mas você já percebeu que o Richard se meteu em algumas encrencas por conta do George? Ele foi expulso daquela casa da árvore porque a Peppa não gosta de seu amigo, mas ninguém se importou com isso. E se isso significar que ninguém gosta do Richard por ele ser amigo do porquinho, os dois andam juntos há tanto tempo que quando alguém pensa no George, também acaba pensando no Richard. E aí, ele acaba tendo a reputação destruída sem ter feito nada. Fora isso, o Richard tem outros motivos para não gostar tanto assim do seu suposto melhor amigo. Quando os dois se conheceram, o George destruiu o castelo de areia dele por nenhum motivo em específico, por exemplo. Talvez o coelho seja aquele tipo de criança que não sabe dizer aos outros quando não gosta de algo ou alguém, o que faz a amizade dele com o George ser bem tóxica. Bola de neve. O George às vezes dá bons motivos para as pessoas gostarem pouco dele, mas há vezes em que a Peppa simplesmente exagera na hora de se vingar, como quando os dois estão brincando no meio da neve e a Peppa decide arremessar uma bola de neve do tamanho do mundo sobre o George. É óbvio que ele chora, mas dessa vez chorar foi completamente compreensível. Imagine só ser esmagado por uma bola algo maior do que você dessa forma. Será que o ódio da Peppa pelo George um dia vai crescer tanto que ela fará algo ainda pior com o coitado? Resfriado. Inclusive, achamos que o que ela fez nesse episódio foi uma vingança por algo que o George fez quando ficou doente. No episódio George e o Resfriado, o menino se sente mal após ter brincado na chuva e faz coisas como espirrar na cara da Peppa e passar a noite espirrando e tossindo, o que impediu a Peppa de dormir. Nada disso é culpa direta do George, mas parece que a sua irmã mais velha guardou rancor e decidiu se vingar jogando aquela bola de neve gigante. O episódio em que ela ataca o George foi lançado antes, mas nada impede que a história do resfriado tenha acontecido antes desse episódio, na linha do tempo confusa de Peppa Pig. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Odiado pelos colegas. Na escola, as coisas não estão muito melhores para o irmãozinho da Peppa. Nós já tínhamos falado sobre como as amigas da porquinha não se importaram quando o George foi expulso da casa da árvore. Então já sabemos
sabemos que, ao menos, as garotas da turma não gostam dele. Lembrando que, apesar de ser mais novo, o George estuda na mesma turma que a Peppa. Isso é mais um motivo para ninguém da sala de aula ir com a cara dele. Eles estão em outra fase da vida, gostam de brincadeiras menos simples e não choram por qualquer coisa. Por sorte, há outras duas crianças da idade do George na turma, o Richard Coelho e o Edmond Elefante. O Richard deve estar na mesma situação do George, como deixamos claro, mas o Edmond é muito mais inteligente do que alguém da idade dele, então ele não deve sofrer por isso. Odiado pelo Edmond. Falando nisso, por esse mesmo motivo, nós duvidamos que o Edmond goste mais do George do que os outros alunos. O intelecto do elefante é muito maior do que o de George, e até mesmo do que o dos estudantes mais velhos, então ele deve enxergar o irmão mais novo da Peppa como alguém sem graça. Claro, o Edmond é inteligente demais para sair por aí dizendo isso, então ele simplesmente guarda esse tipo de pensamento para si, mas alguém observador consegue perceber o lado arrogante do prodígio toda vez que ele diz alguma coisa. Ao menos o George não é o único que o Edmond enxerga como alguém inferior. É possível que esse elefante se ache melhor do que todo mundo. Odiado pela professora. A Madame Gazela sempre é muito paciente com as crianças, mas ela é mais uma que tem bons motivos para achar que o George é seu aluno menos favorito. É só pensar em tudo que falamos até agora sobre o garoto estudar em uma sala feita para pessoas mais velhas. Enquanto todos os outros estão agindo como Madame Gazela espera, o George e o Richard estão lá agindo como crianças mais novas, fazendo mais bagunça, tendo mais dúvidas na hora das tarefas e causando discórdia no meio das brincadeiras. Se alguma coisa inesperada acontecer na sala, é provável que esses dois sejam os causadores, já que crianças muito pequenas são totalmente imprevisíveis. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!